Trindade, o nome da sua igreja é Trindade, Trindade, Trindade. Igreja Trindade em Orlando. Aqui você é mais que bem-vindo. Aqui também é a sua casa. Igreja Trindade em Orlando. Olá, queridos, seja bem-vindo para aprendermos mais um capítulo na história da igreja. Hoje nós vamos nos dedicar em particular a aprender este capítulo importantíssimo da história, que é a Reforma Luterana. Vamos procurar entender o contexto em que ela ocorre, o mundo em que ela acontece, as circunstâncias que contribuíram para esta reforma. E, obviamente, vamos estudar a vida de Lutero, os pontos principais da sua vida. Então, seja bem-vindo e vamos juntos caminhar na história, aprendendo a história da igreja. Para aprendermos a história da igreja, precisamos aprender história, a história do mundo. E o mundo no qual estas reformas vão acontecer foi um mundo amadurecido pelos fatos que aconteceram antes da reforma. No nosso último encontro, nós vimos que, em face do exagero, da exorbitância do poder do papado, havia acontecido uma série de movimentos nacionalistas que tentavam se livrar desta ingerência de um estrangeiro nas várias nações. Então nós vamos ter isto acontecendo sobretudo no Reino Unido. No Reino Unido, já há 75 anos, o rei e o parlamento do Reino Unido vinham em crescente independência do papado, obviamente não sem muita confusão. A França igualmente. Os reis da França já haviam trazido prisioneiro o Papa, trazido prisioneiro o papado. Por 70 anos o papado ficou prisioneiro da França, foi o chamado cativeiro babilônico do papado. E agora que eles devolveram o papado para a Itália, começaram a tomar medidas de salvaguarda para evitar que outra vez um estrangeiro viesse dominar sobre uma nação soberana. Igualmente, a Península Ibérica, a Espanha sobretudo, cresce na sua autossuficiência. Ela já estava debaixo de uma influência muito forte do islamismo. Quando o Império Otomano veio e conquistou quase toda a Europa e foi rechaçado por Carlos Martel, parte desta força muçulmana alojou-se na Espanha e lá permanece até hoje. Aliás, hoje ela domina muitas áreas da Europa. Então nós temos todo o Oriente dominado pelo Império Turco, a parte sul, e a parte norte nós vamos ter o Império Russo. Nós vamos ter do lado de cá estas três nações que conseguiram a sua independência: Reino Unido, França e Espanha. E aqui nós tínhamos, até bem pouco tempo atrás, a dominação da Itália com o chamado Santo Império Romano. Desde o momento em que o Império Romano juntou-se com a Igreja Romana, passamos a ter o Santo Império Romano.
Este Santo Império Romano cometeu um erro de estratégia fatal. Estando sob constantes ataques das tribos bárbaras que ficavam ao norte da Europa, os germânicos sobretudo, para fazer uma trégua com estas tribos, o Santo Império Romano permitiu que estas tribos se instalassem dentro do território romano e tivessem alguma relevância no Império Romano. Como o Império Romano primava sobretudo pela política, pelo Senado, então estes bárbaros germânicos só lhes era permitido ocupar cargos no exército. Pensa que jogada infeliz do ponto de vista estratégico. Gradativamente, o exército romano foi ficando impregnado de germânicos, até que a força germânica dentro do exército romano prevaleceu. E aí os germânicos deram um golpe em 1410, invadiram a Roma, Roma caiu e o que era antigamente Santo Império Romano passou a ser Sacro Império Germânico, dominando toda esta área no centro da Europa, estendendo seus tentáculos aqui sobre a Polônia, sobre a Hungria. E o que antes era Império Romano ficou restrito à Itália, disputando com o papado a hegemonia ou a autoridade sobre esta nação, a Itália. Como já falamos, a reforma luterana foi o resultado de uma série de movimentos que culminaram com o seu acontecimento. Entre estes movimentos, nós tivemos o trabalho dos vários precursores, entre os quais quero destacar o trabalho de John Wycliffe. John Wycliffe, nascido entre 1320 ou 1330 no Reino Unido, foi um destacado professor da Universidade de Oxford. Na verdade, foi considerado uma das pessoas mais cultas, uma das pessoas mais sábias da sua época no Reino Unido e, por extensão, na Europa. E John Wycliffe era também sacerdote numa cidade chamada Lutterworth. Ele era o pároco desta cidade. E o trabalho dele começou a entrar em choque com a doutrina da igreja estabelecida, institucional. Começou por questionar a autoridade papal. E ele levantou-se, insurgiu-se contra esta ideia de que o clero era melhor do que o povo. Ele propunha o sacerdócio de todos os cristãos, que a salvação viera para todos, o Espírito Santo viera para todos e o conhecimento de Deus viera para todos. E isso começou a dar problema com o papado, com o clero, e ele foi extremamente perseguido. Além de pregar contra esta autoridade papal, ele pregava também contra o pagamento de impostos de um país estrangeiro para manutenção da pompa, do luxo da igreja, para custear os abusos financeiros
do papado e do clero de um modo geral. Então ele levantou-se contra isto, e isso vinha exatamente embalado por uma série de movimentos nacionalistas. Ele teve um papel destacadíssimo, que foi a tradução da Bíblia para o inglês, a partir da versão latina Vulgata, de autoria de Jerônimo. Ele traduziu esta versão, a Vulgata, para o inglês, e a Bíblia foi então colocada nas mãos do povo. Ele também mobilizou colegas de trabalho da Universidade de Oxford e, sobretudo, pessoas simples da sua paróquia, e criou uma missão chamada de sacerdotes descalços. Sacerdotes descalços, que evangelizavam. Depois ficaram conhecidos como os Irmãos Lollardos. Irmãos Lollardos. E estes Irmãos Lollardos foram responsáveis pela divulgação, pelo trabalho de evangelização no Reino Unido. E este homem foi um dos precursores da igreja que nós temos hoje. Outro precursor da reforma luterana foi João Hus. João Hus vai vir um pouco depois de John Wycliffe. Na verdade, ele vai ser influenciado pelos escritos de John Wycliffe. João Hus vai exercer o seu trabalho aqui no coração do Sacro Império Germânico, na região da Boêmia. A região da Boêmia. E ele vai ser um professor da Universidade da Boêmia e vai ser também o pároco da cidade e um grande pregador, um pregador destacado. Era orgulho das pessoas da Boêmia, região da Boêmia. E ele também se insurge contra o papado. Ele começa a dizer que não existe esta história de inerrância papal. Inerrância é da palavra de Deus. Quem tem autoridade para apontar o erro das pessoas, inclusive do Papa, é a palavra de Deus. Esse tipo de pregação, obviamente, desgostou o papado e vai vir a retaliação. E a retaliação vai vir na forma da excomunhão. Ele foi decretado como sendo um herege e foi condenado ao martírio, à fogueira. E de fato ele será morto na cidade de Constança. Ele será queimado pela decisão da Igreja Católica Romana. Ele também teve um papel destacado no nacionalismo da região da Boêmia. Ele pregava contra a dominação alemã sobre a região da Boêmia. E ele vai criar um grupo de seguidores que serão chamados de Irmãos da Boêmia. Irmãos da Boêmia. Não tinha nada a ver com a igreja, era muito mais um movimento político que preconizava a libertação da Boêmia, da região da Boêmia, do domínio do Império Germânico. João Hus. Queridos, depois do trabalho de
John Wycliffe e John Huss, estamos preparados para a chegada de Martinho Lutero. Nascido na cidade de Eisleben, na Saxônia, no ano de 1483. Ele viveu até 1546. Ele vinha de uma família humilde, mas pessoas de visão que o encaminharam para os estudos. E assim é que, aos 18 anos, ele vai entrar na mais conceituada universidade da Alemanha, a Universidade de Erfurt, e ele entra para estudar Direito. Ele já estava próximo a se graduar quando decide abandonar a carreira de Direito e se tornar monge agostiniano. Então ele abandona a universidade e vai para um convento agostiniano para se tornar um monge. E isto vai acontecer na cidade de Wittenberg. Ele vai estudar para ser monge e a sua vida espiritual, a sua vida no convento, no mosteiro, vai ficar muito complicado, porque ele era acometido cronicamente por um sentimento de culpa. Ele não conseguia se sentir perdoado. O seu confessor, que se chamava Bernardo Claraval, não aguentava mais o tempo inteiro este monge querendo se confessar, e não conseguia se sentir perdoado. Um dia ele foi a Roma, numa visita a Roma, e lá em Roma havia uma escadaria de uma igreja chamada a Escadaria Santa, e dizia-se que subindo aqueles degraus daquela escada, à medida que se subia aqueles degraus, os pecados iam sendo perdoados. E você podia inclusive subir aqueles degraus em memória a algum parente seu que estivesse no purgatório. E à medida que você subisse aquela escadaria, os pecados desta pessoa que estava no purgatório iam sendo perdoados e ao final ele era liberado para ir para o céu. E Martinho Lutero sobe aquela escadaria e quando chega lá em cima ele não consegue se sentir perdoado, nem ele mesmo. E aí ele volta extremamente decepcionado, frustrado com a religião, e no ano de 1512 ele tem um encontro transformador com a palavra de Deus, mais exatamente com um texto da palavra de Deus que está na carta aos Romanos, que diz que a salvação é pela fé. Aquele verso que diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do grego, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esta verdade transformou a vida daquele jovem, e aí ele não consegue mais ficar aonde ele estava, pregando o que ele pregava, dizendo o que ele dizia. Ele começa a pregar salvação pela fé. Isso é considerado uma heresia, sobretudo numa época em que se estavam vendendo indulgências. Ele vai ter em 1517 um confronto com um arcebispo chamado Tetzel, o arcebispo Tetzel, que estava lá na cidade de Wittenberg para vender indulgências, pretendendo arrecadar dinheiro para a Basílica de São Pedro em Roma. E então Martinho Lutero elabora um documento com 95 teses
e coloca essas 95 teses presas na porta da igreja do castelo na cidade de Wittenberg, colocando o seu posicionamento com relação àqueles vários assuntos. Entre eles estava esta salvação comprada por indulgência. Ele dizia que isso não tinha fundamentação bíblica e que pela Bíblia o justo viverá pela fé. Obviamente vai entrar em rota de colisão com a igreja e o Papa vai excomungá-lo. E na medida em que o Papa o excomunga, ele então é condenado. Mas para que ele seja condenado é necessário a autorização do imperador, a reunião da chamada Dieta Imperial. Era a reunião de todos os representantes das várias regiões do Império Germânico. Estas pessoas se reuniam, alguns se chamavam príncipes, outros se chamavam senhores e etc. Eles se reuniam num concílio sob a liderança do imperador e ali era decidido a sorte daquela pessoa que havia sido condenada. E quando chegou na hora da votação, os príncipes germânicos levantaram-se contra os príncipes italianos, sacaram da espada e com as mãos para cima, em sinal de vitória, eles saíram escoltando Martinho Lutero e levaram Martinho Lutero para evitar que Martinho Lutero fosse morto. Martinho Lutero vai dar uma grande contribuição, que é a tradução da Bíblia para o alemão. Ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, além de escrever uma série de comentários bíblicos, uma série de exegeses, uma série de livros que difundiram esta tese da salvação pela fé. E com isto ele abriu espaço para que muitas pessoas entendessem o maior de todos os milagres. A salvação é de graça, é pela fé. Que Deus te abençoe.